crianças, tudo bem? Vamos começar com a palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Querido Deus, eu te peço que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Senhor, que o Senhor possa estar suprindo a cada necessidade, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, pelos cuidados do Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, que nós possamos viver cada dia mais para o Senhor, aprender mais e mais a Tua Palavra, que nós possamos estar praticando a Tua Palavra, Pai, por onde nós estivermos, Senhor. Eu te agradeço, te peço por cada criança, em nome de Jesus, amém. Nós agora vamos cantar uma música que vocês conhecem. E eu espero que vocês possam cantar aí comigo também. Meu bom pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Muito bem, agora nós vamos aprender o nosso versículo. O nosso versículo ele se encontra lá em 1 João 1:9. Está lá, 1 João 1:9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos falar novamente? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem, agora nós vamos ouvir a nossa história. Espero que você continue aprendendo mais e mais. Olá, crianças, tudo bem? Está tudo bem com vocês? E as crianças aí de casa, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos a nossa história de Samuelito, né? Na semana passada, nós vimos que ele recebeu uma notícia. Vocês sabem me dizer que notícia foi essa? Que o pai dele tinha se acidentado. Isso, que o pai dele tinha se acidentado, né? E aí a família ficou muito triste e Samuelito, ele foi lá atrás, no fundo da casa dele, e ele ficou chorando lá bem baixinho, né? Escondidinho lá, porque ele, como menino, ele não poderia chorar tão alto, né? É o que ele pensava, né? Então, mas Samuelito, ele tinha uma outra preocupação. Ele ficou muito preocupado com esse acidente do pai dele, porque ele ficou pensando, será que meu pai vai morrer? O que será que vai acontecer com ele? Se ele morrer, ele não vai morar no céu com Jesus. E isso entristecia Samuelito, porque ele não tinha falado a respeito do amor de Deus para o pai dele. Mas sabe de uma coisa também, crianças? Samuelito pensou, mas eu também não aceitei Jesus ainda. Eu não pedi para Jesus entrar no meu coração. E ele ficou pensando sobre tudo aquilo e ele foi como se ele tivesse ouvido uma voz que dizia, o Espírito Santo tocava no coração dele e dizia para ele que ali mesmo ele poderia receber ao Senhor Jesus, para ele tomar aquela decisão ali mesmo onde ele estava, né? Ali com seu sombreiro abaixado, ele ali sozinho atrás da casa dele, ele fez uma oração, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. E a partir daquele momento, Samuelito começou a sentir uma tranquilidade em seu coração, né? E ele sempre
orava, né? E ele ali mesmo, ele orou para que seu pai vivesse. E ele sempre ali, escondido, ele orava pelo seu pai, né? Ali escondidinho. O pai de Samuelito, ele ficou no hospital por muitas semanas. Vocês lembram que Samuelito tinha um vaso onde ele juntava dinheiro para quê? Para ir para a escola. Para ir para a escola. Era o maior sonho de Samuelito, ir para a escola. Só que como seu pai estava doente, eles começaram a ter que pegar dinheiro do vaso, né? E aí aquele dinheiro, o que acontece quando a gente vai tirando e não vai colocando mais? Acaba, né? Vai acabando. E Samuelito, para Samuelito parecia que o sonho de ir para a escola se tornava mais distante. Mesmo assim, mesmo os vizinhos ajudando, alguns vizinhos levavam lenha, outros levavam comida, mas mesmo assim a mãe dele precisava às vezes pegar dinheiro do vaso da escola. E Samuelito, ele continuava trabalhando. Ele tinha aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador, mas ele não tinha uma igreja como nós temos hoje. Ele não tinha internet como nós temos hoje, que não podemos ir à igreja, mas nós podemos nos reunir online, né? Nós podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos ligar para pessoas, né? E Samuelito, ele não tinha os recursos que nós temos hoje. E cada vez que ele ia para a rodoviária para engraxar sapatos, ele ficava ali observando, atento para ver se a missionária aparecia. E quando ele ia também vender os lagartos junto com a irmãzinha dele, ele ficava atento para cada carro. Mas sabe, ele nem estava preocupado se ia aparecer algum freguês ou não. Ele queria mesmo era ver a missionária. Ele gostaria de vê-la novamente para ouvir mais da palavra de Deus, para aprender mais sobre a Bíblia. E sabe, crianças, um certo dia, quando Samuelito estava completamente desanimado, quando ele estava muito triste, ele ia lá atrás da casa dele, onde ele tinha feito aquela decisão, recebendo Jesus no seu coração. Ele ia lá e ele orava a Deus, ali sozinho. E sabe, crianças, é muito importante, às vezes, quando estamos tristes, nós termos o nosso tempo com Deus. Quando estamos felizes também, é sempre muito importante nós termos um tempo com o nosso Deus, né? Às vezes a gente gosta de conversar em particular com alguém, não é? E com Deus também nós devemos conversar em particular. A gente pode ir no nosso quarto, fechar a porta, ou ir num cantinho onde ninguém vai nos incomodar, e ali a gente pode ler a Bíblia e falar com Deus, né? De forma que só Deus e eu escute. E quando Samuelito já estava muito desanimado, ele viu a missionária novamente. Mas sabe onde foi que ele viu a missionária? Não foi nem na rodoviária e nem na estrada onde se comprava, ele vendia os lagartos. Ele viu a missionária no caminho da sua casa. Será que ela realmente está indo para minha casa? Minha mãe vai ficar muito brava. Vocês lembram que a mãe dele ficou brava quando soube que ele ouviu a história da missionária? A mãe dele e o cego falou para ele que todas as desgraças, as tragédias que tinham acontecido era por culpa dele, porque Samuelito tinha ouvido a missionária. E agora a missionária estava chegando na casa dele. Como que ia ser isso? Como que a mãe dele ia receber aquela mulher
se ela descobrisse que ela era missionária. Então ele ficou escondidinho lá num cantinho, só observando. E a mãe dele e a irmãzinha dele, quando elas avistaram que vinha vindo uma pessoa, elas logo se colocaram, se puseram à porta da cabana e ficaram esperando. E a missionária, ela se aproximou da casa e disse: "Buenos dias, senhora!" E a missionária trouxe uma latinha com biscoitos e doces. E aí a mãe de Samuelito preparou um chá, né? E quando elas se sentaram para tomar o chá e comer os biscoitos, Samuelito apareceu na porta aqui, meio desconfiado. Sim. E ele viu a missionária e aí ele ouviu ela dizer: "Olha, eu soube do acidente que aconteceu com seu marido. Eu vim trazer a minha simpatia." A missionária veio trazer conforto. É muito bom quando a gente está num momento de dificuldade e chega um amigo para conversar, ou algum amigo liga, fala: "Olha, eu estou orando por você, né? Eu vim te visitar." Nesse momento nós não estamos podendo visitar as pessoas, mas a missionária ela podia fazer aquela visita, né? E aí, quando Samuelito apareceu, a missionária disse: "Senhora, eu já conheço seu filho. Eu encontrei uma vez ele no ponto de ônibus e outra vez eu encontrei ele na estrada vendendo lagartos." Aí ela olhou para a missionária, olhou para o menino e com aquele olhar meio desconfiado. E aí o menino falou: "Por favor, mamacita, ela é uma senhora bondosa." A missionária aproveitou a oportunidade e falou assim: "Olha, deixe-me contar para a senhora a história que contei para seu filho. E aí, se a senhora achar que não é uma história verdadeira, eu vou embora e eu nunca mais volto aqui." E aí a missionária pegou o seu livrinho sem palavras e aí ela contou para a mãe de Samuelito tudo aquilo que ela tinha contado para Samuelito ali. E Samuelito, ele estava ouvindo ali a mãe dele. A mãe dele não tinha uma expressão brava no rosto. E ele estava ali e a missionária contou aquela história. E Samuelito estava tão animado, tão empolgado, que ele até queria ajudar a missionária. Mas como ele era um menino educado, ele tinha aprendido que ele não devia interromper os mais velhos. Então ele só falava sim, quer dizer, sim, quando ele concordava com alguma coisa. E aí a missionária falou para a mãe de Samuelito: "Posso orar pelo seu marido antes de ir embora?" Ela precisava ir embora antes de anoitecer. E a mãe dele respondeu bem baixinho: "Sim." E a missionária começou a orar: "Senhor Deus, cuide desta família, abençoe que o pai de Samuelito logo volte para casa, ajude para que ele possa viver. Em nome do Senhor Jesus, amém." E aí ela se despediu daquela família. E ela deixou um presente para Samuelito. Ela pegou o seu livrinho sem palavra, entregou para Samuelito e falou: "Olha, Samuelito, eu vou deixar este aqui com você. E aí você pode contar essa história novamente se a sua mãe quiser ouvir." E Samuelito abraçou aquele livro, ele estava muito feliz por ter aquele livrinho ser só dele. E aí
a família ficou na porta da cabana, aguardando enquanto a missionária ia embora. E aí, depois que ela sumiu bem no final da estrada, a mãe de Samuelito falou para ele: sabe, Samuelito, algo no meu coração diz que o que essa senhora falou é verdadeiro. Ele disse: eu também, mamãe, eu também, no meu coração eu acredito que é verdade o que ela disse. E aí ela pediu para Samuelito contar novamente a história do livrinho sem palavras para ela. E aí Samuelito repetiu toda a história novamente, cada cor, o que significava. E aí, depois que ele repetiu a história, a mãe de Samuelito falou: eu quero que o Senhor Jesus perdoe os meus pecados. Eu quero que Ele limpe o meu coração. E aí, como eles viram a missionária se ajoelhando, eles se ajoelharam. E a mãe de Samuelito repetia junto com ele. Ela fez uma oração, pedindo que o Senhor Jesus perdoasse os seus pecados, que limpasse o seu coração. O que é pecado mesmo? Tudo aquilo que a gente fala, pensa, faz que não agrada a Deus. Exatamente. E aí, quando a mãe de Samuelito estava orando junto com seu filho, a irmãzinha de Samuelito se ajoelhou atrás da mãe dela e ela repetia a oração com a sua mãe e com o seu irmão. E aquela família agora, eles tinham uma nova vida. Eles eram novas pessoas. Agora o Senhor Jesus também morava com aquela família, habitava naqueles corações. E aí eles ficaram aguardando quando o pai de Samuelito voltasse para casa. Naquela noite, os três se abraçaram. Agora, os três juntos poderiam orar, pedir a Deus pelo pai deles, né? Pelo chefe da família, no caso, o pai de Samuelito. E o que será que vai acontecer? Será que o pai de Samuelito vai viver? O que será que vai acontecer daqui para frente, né? Então, na próxima semana, nós vamos continuar a nossa história.